dia. As pessoas estão entrando. Bom dia, nós vamos fazer uma rapidíssima abertura, bastante informal, mas eu gostaria, para não ficar sozinha aqui na mesa, abrindo esse evento, de convidar o professor Gernilson Paim, que é nosso coordenador do Observatório de Análise Política, professor Naumar, reitor da Federal do Sul da Bahia, que está de férias, veio para o colóquio, mas nós vamos rapidamente dar as boas-vindas, e a professora Solange, também participante do nosso grupo de pesquisa e muito também responsável por este colóquio. Então, sente Solange aqui. Bom dia a todos e a todas. Como diretora do Instituto de Saúde Coletiva, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e, de antemão, agradecer muito a colaboração das professoras que participam das mesas e nos ajudam a discutir esta categoria cada dia mais complexa, que é o trabalho, e, para nós, o trabalho em saúde. Então, eu quero agradecer a professora Helena Irata, a professora Lília Bliman, a professora Nádia Guimarães, os professores da casa que também estão nos ajudando a organizar e a produzir esse colóquio, o professor Gernilson Paim, a professora Estela Aquino, a professora Leni Trade e a professora Lília Marinho, que é da UNEB, mas é muito da casa também, e que vai nos ajudar nesses debates, nessa discussão. Como coordenadora do grupo de pesquisa Trabalho e Educação na Saúde, eu gostaria rapidamente de dizer, primeiro, que esta é uma abertura, como eu disse, com pouca formalidade, até porque o conceito de colóquio, é que é uma conversação entre pares, entre interessados e experientes sobre uma determinada temática, e nós, como grupo de pesquisa e também como eixo temático do nosso Observatório de Análise Política em Saúde, que, inclusive, eu convido vocês a acessarem e a participarem, porque esse observatório, a semana passada nós fizemos aqui uma grande oficina, cada vez amplia mais a sua rede de pesquisadores, e essa ideia desse colóquio surgiu dentro do nosso grupo de pesquisa, e aqui nós temos várias pessoas que participam: Solange, Tadeu, Silvana, Edni, Márcio, Marcele, Laís, Iracema, Liliana, Catarina. Enfim, nós temos um conjunto de docentes, de profissionais de saúde, de doutorandos, mestrandos e alunos do nosso instituto que participam desse grupo de pesquisa. E nós começamos a discutir internamente essa categoria trabalho, processo de trabalho, atualizamos a produção científica dos anos 90 a 2010 e identificamos um conjunto de lacunas, inclusive atualizando um mapeamento que foi feito inicialmente pela Lília e pela Marina, pegando a década de 80, 90, e quando nós atualizamos isso, também fruto de uma discussão dentro do grupo de trabalho da Abrasco, que é Trabalho e Educação na Saúde, a necessidade de atualizar e discutir essa produção. E identificamos algumas lacunas, identificamos que havia uma produção muito maior, discutindo a formação e a capacitação dos profissionais, e agora estamos, até por conta de um capítulo que estamos escrevendo para o Observatório, atualizando essa produção de 2011 a 2014. Nos surpreendeu o crescimento dos estudos sobre a categoria trabalho, que passou de 14%, o que nós encontramos em 2013, que foi quando publicamos o artigo, para 44% agora, nesse novo capítulo que vamos publicar em 2015. E uma das questões que a gente tem discutido no interior do nosso grupo é a fragilidade teórica, a fragilidade dos referenciais teóricos. Algo que a Lília, num capítulo que eu li recentemente do livro organizado pela Tatiana, chama de, discutindo exatamente a produção do conhecimento na saúde coletiva, da rarefação teórica. E foi com nessas discussões do nosso grupo, com as angústias, com o diálogo que a gente precisava ter para buscar a qualidade dessa produção científica, que nós pensamos nesse primeiro colóquio discutindo a categoria trabalho.
né? Então, esse foi o motivo, né, que nos levou a organizar. Eu acho que tivemos uma procura, eu abri no site, porque inicialmente pensamos em fazer uma coisa com no máximo 50 pessoas. Quando sexta-feira ligaram para mim e disseram: professora, tem 170. Eu disse: olha, feche, mas vamos. E as pessoas ligando, né, pedindo para participar. Então, é porque o tema tem interessado, e eu acho que muitas questões de pesquisa têm se desdobrado dentro dessa linha. Eu pedi a Solange, ela vai fazer uma breve síntese também das nossas discussões, e em seguida eu passo para o professor Gernilson e o professor Naumar. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao primeiro colóquio de Trabalho e Educação na Saúde. E antes de passar a palavra à mesa, né, eu quero falar da minha imensa alegria de estar participando de um colóquio com essa temática. Desde os anos 90, mais precisamente da década de 90, quando concluí o meu curso de mestrado e doutorado, eu tenho um enorme interesse em estar participando de um evento com essa temática, né? Então, eu encontrar no GT pessoas do mesmo modo interessadas foi uma felicidade imensa, um encontro, e aí as possibilidades de realizá-lo se ampliaram, claro, e os astros conspiraram ao nosso favor. Então, assim, mas de onde vem tanto interesse por esse tema, né? Então, assim, de um lado, pelo fato de eu ter trabalhado com essa categoria, das dificuldades que eu encontrei ao trabalhar com essa categoria, e de saber da importância que ela tem para a saúde coletiva, né? E, por outro lado, pelo fato de exatamente ter trabalhado com essa categoria, de me aproximar do debate que existia desde os anos 70 em torno do processo de trabalho, seus limites, possibilidades, né? Além de também conhecer, me aproximar um pouco das propostas em torno do que poderia ser feito para superar os limites, né, dessa noção. Então, o entusiasmo foi tanto o meu, no caso, e a minha vontade de trabalhar com ela, acho que até muito animada pela professora Nádia, que, na época, participei muito das aulas dela, assim, no sentido de escutar o que ela trazia de novo para a gente. Então, assim, eu terminei experimentando uma abordagem teórica que foi desenvolvida pelo professor da Universidade de Berkeley, que é o professor Buravoy, e que ele me ajudou a refletir sobre o processo de trabalho do nutricionista nas indústrias petroquímicas da Bahia. O tempo passou, o entusiasmo permaneceu, a categoria continua viva e muito importante para a nossa área, e eu acho, eu creio que essa vitalidade, ela se deva muito aos estudos pioneiros de dois professores da saúde coletiva, né? Cecília Donângelo e Ricardo Bruno Gonçalves, que suas contribuições, né, foram fundamentais e permanecem como clássicos, inspirando trabalhos até hoje para todos os estudos que buscam trabalhar entendendo um pouco a relação entre trabalho e saúde. Gonçalves, ao operacionalizar a categoria processo de trabalho, ele trouxe desde aquela época, o estudo de Gonçalves sobre o trabalho médico, já ainda nos anos 70, ele teve o mérito de colocar a categoria processo de trabalho numa perspectiva relacional e dizer, olha, os aspectos infraestruturais são tão importantes, infraestruturais de classe, eles são tão importantes quanto os aspectos supraestruturais. E vamos atribuir a esses dois aspectos o mesmo grau de importância, né? Isso numa época em que parte expressiva dos estudos de abordagem marxista considerava a base econômica como definitiva de certas condições objetivas, né, quando se estudava classe.
Então, entre outros aspectos, já revela o quanto ele estava antenado, quanto ele estava atento para a importância do sujeito nos estudos das práticas em saúde. Então, assim, depois dele, muitos outros estudiosos buscaram contribuir para ampliar a visibilidade desse sujeito. Mas, ainda assim, permanece uma questão de base que eu considero assim, muito interessante, uma lacuna que eu considero muito interessante trazer para a agenda das nossas discussões. Por um lado, é a discussão do próprio processo de trabalho, seus limites, possibilidades, para resgatar esse sujeito que queremos tanto entender, né? E, por outro, é também saber o modo, discutir o modo como, no âmbito da saúde coletiva, a gente tem trazido esse sujeito para a cena das nossas análises, recuperando ele para as nossas discussões. Então, a ideia é que esse colóquio ele sirva para refletir, renovar reflexões, estimular o debate, para que a gente consiga, na verdade, ter avanços no que diz respeito ao estudo das práticas em saúde. E, por falar nessa temática, 2 estudiosos em campos de atuação distintos a gente está trazendo para a mesa, que é a professora Nádia Guimarães, socióloga, todos já devem ter ouvido falar, e que vai discutir o processo de trabalho como categoria analítica. E a professora Lília Blima, que é médica sanitarista, que nós estamos convidando para pensar um pouco nas contribuições que as ciências sociais têm dado ao estudo do processo de trabalho em saúde. Então, eu tenho a agradecer a participação de todos, em especial dos expositores e coordenadores de mesa, e desejar uma excelente manhã de trabalho. Obrigada. Então, bom dia, as pessoas presentes aqui. Eu estou muito contente de estar nesse início de colóquio, e para aqueles, pelo menos os visitantes e aqueles que estão chegando mais próximos ao Instituto de Saúde Coletiva hoje aqui, dizer que o nosso instituto não é organizado sob a base de departamentos, que é o usual dentro das universidades, dentro das faculdades. O nosso instituto é organizado sob a forma de programas integrados de pesquisa, ensino e cooperação. E entre um desses programas, nós temos o programa de Mulher e Saúde, ou Gênero e Saúde, chamado MUSA, um outro programa que tem a ver com esse observatório, que é o programa de pesquisa, ensino em política, planejamento, gestão e avaliação em saúde. Então, dentro desse programa tem vários grupos de pesquisa, um dos grupos de pesquisa sobre trabalho, gestão e saúde, educação e saúde. O nosso observatório é um dos produtos de um projeto que se submeteu ao edital do CNPq em outubro de 2013 e venceu essa concorrência desse edital, e a partir daí teve a responsabilidade de organizar uma rede de pesquisadores em políticas de saúde no Brasil. Então, esta rede de pesquisadores se reúne anualmente através de oficinas. Na semana passada nós tivemos a 2ª oficina, dialoga em relação aos vários objetos de investigação, e nós temos 11 eixos temáticos, e um desses eixos temáticos, Isabela já mencionou, que é que inspirou o trabalho que vamos realizar nesses 2 dias. E entre um dos produtos dessa rede de pesquisa foi o Observatório de Análise Política em Saúde, inclusive inspirado em Buravoy. A gente está fazendo uma certa distinção entre análise política em saúde e análise de políticas de saúde. Então, essa é uma certa inovação nessa nossa área. E esse observatório ele é vinculado a um centro de documentação virtual. De uma maneira assim, bem simples, assim, utilizando uma metáfora arquitetônica, nós temos como se fossem 3 andares nesse observatório. O andar mais visível, o andar que
que faz essa comunicação com o grande público, ou os vários públicos, é o andar que permite se tomar posições, orientar documentos importantes de política, fazer análise de conjuntura, etc. Um andar intermediário, ele é organizado sob a forma dos 11 eixos de pesquisa. E um andar que, às vezes, nós chamamos de um subsolo, onde tem as bases do que se produziu posteriormente, é o que é responsável pelo próprio Centro de Documentação Virtual, onde os documentos básicos da reforma sanitária brasileira, da própria organização da saúde coletiva, vão encontrar abrigo e ser disponível para todos os públicos que se interessem por essa temática. Então, esse observatório, portanto, esperamos que não seja um observatório de um instituto, mas de um conjunto de parceiros, de associados, e que possa ter uma vida mais longa do que o próprio projeto do CNPq, que deve terminar em 2017. Então, é uma alegria estar aqui nessa mesa, informando um pouco a vocês sobre o Instituto e sobre o Observatório, e rever amigas, assim, que eu gosto muito de ver e não vi há tanto tempo como, por exemplo, a nossa querida Nádia. Então, acho que era isso que eu queria dizer. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que essa temática chega para essa primeira mesa. Para o professor Naumar, que antes de ser reitor, ele é do uísque. Na verdade, eu estou de férias e vim aqui encontrar ou reencontrar amigas e também aproveitar as férias para alguma coisa positiva e inteligente, né? E como eu sou membro, porque já esqueceram a essa altura, né? Mas eu sou membro do grupo do GT de Trabalho e Educação em Saúde, orientei algumas pessoas nisso, participei de algumas bancas, aí. Ajudei algumas teses. Há muito tempo conheci o Buravoy e o Loic Watan, numa mesma sessão em Berkeley, né? E aí, por todas essas coisas, eu me interessei sempre muito por esse tema. Mas a parte de educação em saúde, que não é a vertente aqui agora, eu já tive chance de compartilhar com vocês algumas das coisas que a gente está fazendo. Mas eu vim mais sair das férias para aprender, sentar e aprender. Aí Bela me pegou ali no canto e disse, vem para a mesa. Eu disse, mas o uísque nunca foi de tanta formalidade assim. Não, mas vai. Aí me botou aqui na mesa. Aí eu não sei porque é que eu estou me explicando aqui para você. Para lembrar que você ainda é do Instituto. Pô, a gente não quer falar dos tempos, né? Por isso que eu ia referir que o professor Naumar foi, inclusive, nosso orientador, mas nós poupamos esse detalhe. Bom, e nós vamos passar imediatamente para a mesa, que está sob a coordenação do professor Jair Nilson. Então, o senhor permanece e convoca as duas participantes para compor a mesa.